Muito bem. Eu já vi vários títulos de filmes no cinema com uma única palavra, né? Às vezes com duas, um artigo mais um substantivo. Mas já vi assim, Os Incríveis, Invencível. Eu estava meditando na palavra sobre o que trazer, o que o Espírito queria comunicar conosco, e me subiu no meu coração uma palavra: irrepreensíveis. E aquilo me saltou assim aos olhos, e eu fui buscar de Deus algo nesse sentido. Abra sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Achou? Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Amém. Obrigado porque ela é a verdade. Nós somos gratos por ela, por termos a Tua palavra nos corrigindo, nos orientando, apontando o caminho, para que, andando nela, em obediência a ela, nós não sejamos enganados por qualquer vento de doutrina, por qualquer direção oposta, mas nós somos conduzidos à verdade. Nós somos conduzidos à perfeita vontade do Senhor. E somos gratos porque não vai ser assim diferente hoje não. Hoje vai ser assim também. Nós seremos conduzidos na Tua palavra. Graças te damos por isso em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Queridos, uma vida irrepreensível, quando eu falo irrepreensível, o que vem na sua mente? A primeira coisa que vem na sua mente, quando fala irrepreensível, alguém irrepreensível. Só fala uma pessoa de cada vez, senão dá muito tumulto assim. Mas, quando eu falo irrepreensível, o que você pensa? Sem mancha. Sem mancha? Quem mais? Alguém? Pode falar. Alguém que é justificado. Alguém que não pode ser repreendido. Sim? Tem alguém que é professor aqui? Temos algum professor? Não. Não. Quem é irrepreensível é alguém que não é digno de repreensão. Sim? É alguém que não está apto a ser repreendido. Por quê? Porque ele tem uma vida reta, uma vida que não precisa ser repreendida. Amém? Amém. Então, quando a Bíblia está falando assim para nós sermos irrepreensíveis, é justamente sobre isso. Que nós tenhamos, que nós vivamos uma vida de tal maneira que nós não sejamos encontrados em condições de ser repreendido por ninguém. E como que nós podemos não ser repreendidos? A partir do momento quando eu tenho respostas às mais variadas formas de adversidades, perseguições, angústias, pecados, quando eu tenho respostas prontas para anular todas essas coisas, para poder ultrapassar todas essas coisas. Quando eu consigo fazer com que a minha vida passe pelas adversidades, eu não sou digno de repreensão naquela área.
quando eu consigo vencer aquela sugestão do diabo contra a minha vida, dizendo faz isso e eu consigo vencer, eu não sou digno de repreensão naquela área. Por quê? Porque eu me tornei vencedor naquela área. E o Senhor Jesus, Ele nos fez mais do que vencedores. E se Ele nos fez mais do que vencedores, nós todos podemos sim viver uma vida irrepreensível. Amém. Amém? Olha só. Vamos ver então como foi a vida de Jesus. Será que Jesus foi realmente irrepreensível? Ele deu respostas à adversidade? Ele deu respostas na hora que a tentação bateu na sua porta? Queridos, porque a tentação bater na minha e na sua porta, ela vai bater. Sim ou não? Sim. Ela sempre vai vir. A oportunidade para pecar sempre vai surgir diante dos nossos olhos. Agora, pecar ou não é uma escolha minha e sua. Amém. Sou eu que escolho pecar. Não adianta aí jogar a culpa no diabo. Eu pequei porque o diabo me fez pecar. Não, querido. Quem pecou foi você. A escolha foi sua. Ele sugeriu para você pecar e você entrou na onda dele, entrou naquilo que ele te ofereceu e você quis. Então, o pecado é uma escolha, pessoal. É uma escolha do indivíduo. Ninguém te obriga a pecar. Pecamos porque queremos. Ou não pecamos porque não queremos. Amém? Amém. Então, como foi a tentação diante de Jesus? Jesus, ele disse não para o pecado ou ele aceitou a sugestão do diabo? Eu disse não. Ele disse não. Ele disse não. Olha, se ele disse não, e ele venceu o pecado, ele venceu a morte, e nos disse que nós somos mais que vencedores com ele, nós também podemos ser iguais a ele, sim ou não? Sim. Sim. Então eu também, você também, pode e deve dizer não ao pecado. Amém? Amém. Olha o que a Bíblia diz. Abre comigo em Lucas capítulo 4. Quando você abre aí, deixa eu explicar um pouquinho mais a respeito desse texto de 1 Tessalonicenses que a gente leu. O mesmo Deus da paz os santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. Queridos, só para ficar claro para mim e para você aqui, nós somos um espírito. Nós não somos esse corpinho aqui que você está vendo, uns mais magrinhos, outros mais rechuchudinhos, um mais baixinho, outro mais altinho. Não, queridos. Isso é apenas e tão somente onde eu e você habitamos. Quem realmente nós somos é o nosso espírito. Amém. Esse espírito é quem nós somos. Amém. Habitamos no corpo e temos uma Alma. alma, uma mente. Amém? Amém. Então, somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Amém? Amém. Então vamos para frente. Você entendeu isso aí? Glória a Deus, já pode tirar um 10 lá na prova do Remo, o dia que você for estudar lá. Lucas 4, você achou? Amém. Versículo 1 em diante, vamos ver como foi Jesus. A palavra de Deus diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe um momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Versículo 9. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito:
aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Amém? Amém. Queridos, aqui a gente vê 3 tentações que o diabo impôs a Jesus. Certamente houve várias outras vezes que ele foi tentado. Ele passou 40 dias no deserto. O diabo não deu descanso para ele, não. Sim ou não? Sim. Estão 3 representadas aqui, 3 listadas. E nós vamos ver um pouquinho aqui o que aconteceu nesse processo. Como que Jesus lidou com isso? E o que nós podemos tirar desse texto para que nós possamos aprender com eles. Amém? Amém. Aleluia. 3 coisas nós precisamos saber a respeito da ida no deserto. Primeiro, queridos, deserto é lugar de passagem. Amém. Deserto Amém. não é lugar para nós ficarmos. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, quando nós vemos aqui Jesus jejuando, sim ou não? Sim. Passou jejuando. O jejum, querido, não muda Deus. Amém. Deixa eu falar para você, deixar isso bem claro para você. O jejum não muda Deus. O jejum serve para mudar a minha vida. Amém. Por quê? Quando eu vou para um deserto, no caso aqui Jesus foi levado ao deserto, foi levado para jejuar, o que o Espírito Santo estava querendo de Jesus? O Espírito Santo estava querendo de Jesus que Jesus pudesse ser mudado, porque Jesus, quando esteve aqui, ele esteve como homem, queridos. Ele não esteve aqui agindo como Deus, porque se ele estivesse aqui agindo como Deus, o sacrifício dele todo teria sido vão. Tudo que ele fez teria sido em vão. Mas justamente porque ele foi o segundo Adão, ele foi um homem como eu e você, é que o sacrifício dele foi verdadeiro e justo para poder nos justificar. Graças a Deus. Amém? Então Jesus, quando ele andou aqui, ele precisava também ter afinidade com o Pai. Ele precisava ter afinidade com Deus. E quando ele vai ao deserto e ali ele jejua, o que ele estava fazendo? Ele estava mortificando a sua carne, se tornando sensível. Sensível ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo ia ter que falar muito com ele naqueles dias que viriam pela frente. O Espírito Santo iria dar muitas direções para ele daí para frente. Sabe o que isso me ensina? Queridos, eu e você, se queremos ser guiados pelo Espírito, isso é uma matéria do Rema, se eu e você queremos ser guiados pelo Espírito, querido, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Amém. Sensíveis à voz dele, sensíveis, ou então nós não ouviremos. Por quê? Nós começaremos a ouvir muitas informações. Todos os dias eu e você somos bombardeados com todo tipo de informação. No trabalho, na escola, no autocarro, no mercado. Onde quer que a gente vá, nós somos bombardeados de informações. Nós somos completamente influenciados por informações que chegam aos nossos ouvidos, de todos os tipos. Mas quando paramos para ouvir o Espírito Santo, nós somos conduzidos por Ele, aonde Ele quer nos levar. Amém? Amém. Aleluia. Estou me fazendo compreendido? O Espírito Santo, querido, Ele quer te conduzir em toda a verdade. Ele quer te conduzir em toda a verdade, Ele quer que você seja abençoado, Ele quer que você atinja o alvo, Ele quer que você seja encontrado num estágio de varão perfeito. Amém. Amém? Ele tem todo o interesse. Agora a questão é se nós temos todo o interesse de ouvi-lo. Esse é o ponto. O Espírito conduziu Jesus até o deserto para que ele pudesse ouvir, para que ele pudesse se tornar sensível, para que ele pudesse ter comunhão com Deus, para que ele pudesse ter comunhão com o Pai. Ele não foi lá para ter comunhão com o diabo, não, querido.
Ele foi lá para ter comunhão com Deus. Quem conduziu a Jesus ao deserto foi o Espírito Santo, não foi o diabo que levou ele lá, não. Foi o Espírito Santo. Por quê? Porque ele precisava se separar. Imagina você querendo ter comunhão com o Espírito Santo no meio daquela multidão de pessoas que tem ali na ribeira. Que passa 1, passa 2, passa 3, passa 10, passa 100. A sua mente vai para lá, os seus olhos para o outro lado. Daí a pouco você já está pensando em uma coisa, você está pensando em outra. Você não consegue ter um foco aonde precisa. Você não consegue concentrar os seus pensamentos em Deus. Por isso que houve a necessidade da separação. Querido, se o seu quarto for um lugar que você consiga separar para ter exclusividade com Deus, você vai ser abençoado ali também. Você não precisa ir no deserto para isso não. Amém? Você pode sim, querido, aonde você estiver, ter comunhão com Deus. Mas há momentos que é necessário que eu me retire, que você se retire para dentro do nosso quarto, para um local secreto, para um local só seu, para que você possa ouvir a voz de Deus, ouvir as direções de Deus, orar em outras línguas, declarar em outras línguas coisas que o Pai sabe. Amém? Edificar a sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Ele foi levado pelo Espírito. Ele foi para lá guiado para desenvolver comunhão, sensibilidade e dependência de Deus. Amém. Dependência de Deus, querido. Jesus não fez nada nessa terra que o Pai não lhe ensinasse. Sabe o que isso me ensina? Que ele foi dependente. Satanás, ele queria a independência. Ele queria a independência. Mas ele, Jesus, ele queria a dependência. Eu dependo de ti, Pai. E assim nós também temos que nos colocar numa posição de dependentes de Deus. Totalmente dependentes dele. Aleluia. Jesus também, ele teve fome. Sabe o que isso me mostra? Me mostra a sua natureza humana. Ele teve fome. Oi. Jesus veio nessa terra como homem. Ele não veio como Deus. Ele veio aqui, nasceu de uma mulher, como eu e você nascemos. Está certo que a fecundação dele foi obra maravilhosa do Espírito Santo. Amém? Gerou ali no ventre de Maria uma criança sem uma relação com o homem. É uma obra maravilhosa. Mas daí para frente, o crescimento no ventre de Maria foi totalmente natural, como qualquer um outro. O nascimento dele foi como qualquer um outro. Veio com cordão umbilical e tudo, precisou cortar o cordão, precisou enrolar, limpar ele que estava todo ensanguentadinho, precisou limpar Jesus, precisou colocar ele na manjedoura, precisou colocar fralda nele. É fralda? É fralda. É fralda. Às vezes, se você não compreendeu alguma palavra que eu dissesse, você fica à vontade de levantar a mãozinha assim, eu vou ter prazer de dar uma corrigida na minha fala, tá bom? Mas às vezes eu mesmo me pego e tento corrigir para melhorar para o seu entendimento, tá bom, querido? Mas está tudo bem, nós vamos assim e vamos sair lá na frente, todo mundo vai sair daqui entendendo certinho a palavra. Amém. Glória a Deus. Então Jesus foi assim. Ele viveu como uma criança qualquer. Uma criança qualquer. Foi instruído na palavra, como todas as crianças ali judaicas eram instruídas. Ele precisou aprender. Não é que colocaram um microchip lá na cabeça de Jesus e pronto, ele já saiu dali falando tudo que sabia do passado, presente e futuro. Não, querido, ele precisava aprender as coisas. Tudo que aconteceu, ele precisava aprender. Por quê? Porque Jesus era homem. Era homem. Assim como o pecado entrou pela mão de um homem, precisava de haver um sacrifício também de um homem santo, puro. Glória a Deus. Amém? Amém.
Ele não pecou, por isso que a morte não pôde retê-lo. Por quê? A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por isso Jesus não pode ficar preso na morte. Por isso que ele ressuscitou. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Se ele não tinha pecado, a morte não poderia ser sobre ele. A morte não poderia prendê-lo ali. Ele estava ali de maneira ilegal. Ele morreu de maneira ilegal. O processo judicial de Jesus foi ilegal. A morte prendeu Jesus de maneira ilegal. Por isso o próprio Senhor foi lá e resgatou ele de lá. Meu filho não pode estar aqui. Jesus não pode estar aqui. Por quê? Porque ele não pecou. Amém. Se ele não pecou, ele não pode morrer. Aleluia. Aleluia. E ele ressuscita. Amém? Amém. Mas isso é uma outra aula para a gente. Mas vamos lá. Então Jesus, a natureza dele era uma natureza humana e ele teve fome. Amém? Amém. Mas sobre as tentações especificamente, que é o que a gente está estudando nessa tarde aqui. As tentações. A primeira tentação. O diabo não sabia quem ele era. O diabo não sabia quem Jesus era. Ele tinha ideia de que algum dia viria um para poder destruí-lo. E por isso ele, mais do que ninguém, tentava destruir todos aqueles que ele imaginava pudesse ser aquele que viria destruir. Ele fez isso. Ele fez isso com as crianças lá na época de Moisés, mataram lá várias crianças. Ele fez isso na época de Jesus, matou várias crianças, os filhos ali, as crianças de 2 anos para baixo. Lembra da história? Sim. O objetivo era o quê? Mata todos, porque dentre todos tem um aí que pode ser o rei que vai vir pisar na minha cabeça. Então mata todos. Era esse o objetivo de Satanás. Ele não sabia quem ele era, ele sabia da profecia. Porque foi declarada pela foi declarado pela boca do próprio Deus. Amém? Amém. Que haveria de vir um que esmagaria a sua cabeça. Mas ele não sabia quem ele era. Muitos vieram, e o diabo pensou que muitos deles fossem, mas não foi. Até chegou Jesus. Até que chegou Jesus. E ali, nesse confronto, o diabo fala ali, ele diz assim, olha, versículo 3, então disse o diabo, se és o Filho de Deus, ou seja, ele ao mesmo tempo que ele não sabe quem é Jesus, ele lança uma dúvida para Jesus. Será que você é mesmo esse Filho de Deus? Será que você é? E aí eu pergunto para mim e para você, se nós fôssemos confrontados hoje, nós daríamos uma resposta à altura daquilo que as pessoas estão nos perguntando? Você é mesmo filho de Deus? Você tem certeza que você é filho de Deus? Mas quem te disse que você é filho de Deus? Você não acha que é muita presunção sua, da sua parte, você dizer que você é filho de Deus, não? Quem você está achando que é para poder dizer que você é irmão de Jesus? Não parou para pensar nisso? E nós temos que ser encontrados irrepreensíveis. Ou seja, nós temos que ser encontrados em posição de poder dar uma resposta à altura das perguntas que vão ser feitas. E uma das perguntas pode ser justamente essa. Você é filho de Deus? E o que nós vamos dizer? Sim, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Porque Ele morreu por mim. Ele enviou o seu Filho unigênito para morrer no meu lugar. Para que quando Ele ressuscitasse, Ele não ressuscitasse mais como unigênito, mas Ele ressuscitasse como primogênito dentre muitos
Irmãos, aleluia. Então, Jesus Cristo, ele foi o primeiro dentre muitos irmãos. Se eu sou irmão de Jesus, eu sou filho de Deus. Amém. E é isso que você precisa ter na ponta da língua, ser encontrado irrepreensível, ser encontrado de maneira que você possa dar resposta à tua fé, àquilo que você crê. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. Então, nessa primeira tentação aqui, que ele pega e fala, olha, Jesus, se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. O que o diabo estava tentando fazer? O diabo, ele estava relacionando a manifestação da unção para o benefício próprio. É muito mais do que transformar pão pedra em pão, querido. O que o diabo queria que ele fizesse era tentando Jesus para que ele manifestasse a unção que estava sobre ele para o próprio serviço. Misericórdia. Misericórdia. Que nós não sejamos pegos dessa forma. A unção que está sobre a minha vida é para servir você. A unção que está na sua vida é para me servir. Aleluia. Mas a unção que está na minha vida não é para eu me auto-servir dela. Percebe isso, querido? A unção é o poder de Deus. O poder de Deus não é para que eu pegue agora e comece a fazer as coisas para me beneficiar delas. E aí você pode perceber e ver esse mundo que nós vivemos hoje, como que ele se encontra. Pessoas usando da unção, usando o poder de Deus para se beneficiar. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, querido, era que eu e você usássemos a unção que está sobre nossas vidas para servirmos uns aos outros. Amém. Não para nos servir. Então o diabo não brinca, queridos. Transforma uma pedra em pão e mata a sua fome. Não, querido, era outra coisa que o diabo estava querendo fazer. Ele estava querendo justamente era pegar e tirar, quebrar, romper com a unção que havia sobre ele. Porque ele sabia, ele viu lá o Espírito Santo descendo sobre Jesus. Ele estava lá na hora do batismo, que ele viu o Espírito Santo descendo com uma forma corpórea de uma pomba, ele viu aquilo ali. O diabo não sabia que ele era o filho de Deus, mas ele viu as coisas acontecendo. Amém? Amém. Então, na verdade, o que ele queria não era simplesmente saciar a fome de Jesus. Ele queria que Jesus vendesse a sua unção. Meu Deus. A unção é inegociável, amado. Amém. A unção de Deus não pode ser negociada. Amém. A unção de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida não tem negócio com ela. Amém. A unção é para que ela se manifeste na minha vida para servir a você. Amém. E a unção de Deus na sua vida é para que ela se manifeste para servir a mim. Amém, amados? Amém. É assim que funciona a unção. Então a primeira coisa que o diabo queria fazer era acabar com a unção que havia sobre aquele profeta, sobre aquele rabi chamado Jesus. E a segunda tentação? A primeira, então, o que ele queria era que Jesus se corrompesse na sua carne. Era uma corrupção na sua carne. A segunda tentação, o diabo oferece autoridade e glória. O que o diabo estava oferecendo, autoridade e glória, queridos? O diabo estava oferecendo para Jesus ganância. Ganância. Ser ganancioso. O que é ser ganancioso? Tomar posse daquilo que não lhe pertence. Tomar posse de maneira errada daquilo que não te pertence. Jesus, querido, ele veio aqui para nos resgatar a autoridade. Mas, se ele pegasse a autoridade das mãos do diabo, ele não pegaria a autoridade da maneira correta.
Tinha um modo certo, e esse modo aconteceu. Quando ele desceu ao inferno, ele tomou as chaves da mão do diabo, representando a autoridade, e ele novamente entrega ao homem. Aquilo que aconteceu com Jesus, quando ele desce ao inferno, é justamente isso. Ele resgata para o homem a autoridade, o poder, o domínio. Coisa que o primeiro Adão entregou para Satanás, porque a palavra diz que Deus deu autoridade a Adão, mas quando ele peca lá no Éden, ele entrega essa autoridade, esse domínio dessa terra para Satanás. E esse domínio, essa autoridade precisavam ser resgatados. E essa autoridade, esse domínio foi resgatado quando? Foi resgatado em Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Então aqui ele estava fazendo isso. Olha, vou te dar aqui todos esses reinos. Ele tinha para dar. O diabo tinha. Ninguém dá o que não tem. Percebe? E ele podia dar isso. Ele podia dar a autoridade a Jesus. Ele podia dar o reino a Jesus, aqueles reinos. Aquilo pertencia a ele. Então ele poderia dar sim. Pois Adão havia concedido. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava simplesmente, havia algo maior por detrás disso. Querido, nada do que está escrito é simplesmente aquilo que nós estamos vendo. Tudo aquilo que nós vemos tem algo muito mais profundo por trás. O diabo, ele estava querendo que Jesus fizesse algo que seria terrível para Jesus. Ele queria que Jesus trocasse a adoração do santo por aquilo que é profano. Não se vende, não se negocia a adoração. A adoração deve ser dada exclusivamente a Deus. Amém. Somente a Ele. Não tem negócio, não tem conversa. Assim como a unção, não tem negócio, não tem conversa. A adoração é somente a Deus. Olha só, abre comigo em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a quem? A Cristo. Corrupção da mente, corrupção da alma. O que Satanás está fazendo aqui é que o homem, Jesus, pudesse ser corrompido agora. Uma vez que ele tentou corromper na carne e não conseguiu, agora ele tenta corromper na sua alma, no seu entendimento. Por quê? Porque a adoração, querido, é um culto racional a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1, o que diz? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? Vosso culto racional, amados. A nossa adoração, ela é espiritual, mas antes dela ser espiritual, ela é um culto racional. Amém. Ninguém fica aqui no zen, aqui desligado do mundo, não. A nossa adoração, que é espiritual, tem que passar pela nossa mente. E o que Satanás queria romper ali era isso, romper com Jesus Cristo, de maneira que ele se vendesse e entregasse para Satanás através de uma corrupção da sua mente. Ele tentou corromper Jesus na carne, agora ele tenta corromper Jesus na sua mente. Lembra lá do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23? E o vosso corpo, alma e espírito sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis. Meu corpo tem que dar respostas irrepreensíveis. Minha mente
tem que dar respostas irrepreensíveis. E vamos ver a terceira tentação. A terceira tentação. Eu estava compartilhando isso com a Lisiane hoje. Vocês me desculpem, mas eu acho que Deus tem um senso de humor maravilhoso. Eu não consigo imaginar Deus como aquele senhorzinho barbudo e carrancudo, esperando para que você erre, para sentar uma vara nas suas mãos. Eu não vejo Deus assim. Eu vejo Deus com senso de humor. Vou explicar por quê. Olha só. Olha essa terceira tentação. Esse diabo é muito besta. É muito sem noção. Se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Olha o que o diabo está fazendo. O diabo, ele quer pegar Jesus agora e oferecer para Jesus que no mundo espiritual ele pudesse mandar. Olha, está vendo os anjos aí? Tem os anjos aí. A própria palavra diz que se você pegar e disser aos anjos, mundo espiritual se relaciona com o espírito. O nosso espírito se relaciona com o mundo espiritual. Nosso espírito não tem como relacionar com o mundo carnal. Para que nós possamos, o nosso espírito, relacionar com o mundo carnal, nós precisamos do corpo. Amém? Amém. Não tem como o meu espírito se relacionar com o mundo natural se eu não tiver um corpo. Por isso que o diabo, querido, muitas das vezes, para se relacionar com as pessoas, ele precisa tomar posse de um corpo. Por quê? Porque o diabo é espírito. Se ele não tiver na forma corpórea, ele não consegue se manifestar. Vocês estão comigo? Amém. E aí ele pega e cita. Ele cita a palavra para quem? Jesus é quem? É a palavra. Ele é o verbo. Ele estava no princípio, ele estava com Deus. E o verbo era Deus. E o diabo vem citar a palavra para a palavra. Eu fico imaginando Deus rindo dessa situação. Ô diabo, tu é burro mesmo, hein? Está querendo pegar Jesus com a minha palavra? Ele é a palavra. Ele é a palavra. Glória a Deus. Ele tenta pegar Jesus, oferecendo para ele a concupiscência, a corrupção na carne. Não pega. Ele tenta vencer Jesus, oferecendo para ele uma corrupção na alma. Ele falha, não pega. E agora ele tenta vencer Jesus com uma corrupção no espírito, no mundo espiritual. Não falha, não pega. Todas as formas, no corpo, na alma e no espírito, Satanás perdeu. E ele, querido, é assim comigo e com você. Ele vai tentar-nos de todas as formas nessas três áreas: corpo, alma e espírito. Sim ou não? Sim. Agora eu tenho uma boa notícia para você. No seu espírito, ele não pode mais habitar. Ele não pode mais tocar. Satanás não pode isso. Então, querido, no seu espírito você já está livre. Tranquilo. Aleluia. Amém? Amém. Por quê? Porque o teu espírito, querido, é um espírito recriado. E esse espírito recriado habita alguém aí dentro
que não pode, em hipótese alguma, ter contato nem com o pecado nem com Satanás. Que é quem? O Espírito Santo. Então, dentro do seu espírito habita o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Então ele não pode. O diabo não pode entrar aonde o Espírito Santo de Deus está. Mas ele pode oprimir a sua mente. Ele pode oprimir as nossas mentes, jogando dardos inflamados do maligno, que são o quê? Que são sugestões. Sugestões. E eu e você acatamos essas sugestões ou não? Efésios, quando fala da armadura de Deus, ele nos dá a estratégia para nós rebatermos esses dardos inflamados do maligno. Qual é a estratégia? Que nós possamos desfazer desses dardos inflamados com o escudo da fé. E o que é o escudo da fé? É a palavra. É a palavra, é aquilo que eu digo, eu falo, eu crio, por isso falei. Isso é a palavra de Deus, isso é a fé que opera em nós. Amém, amados? Amém. Então, eu não preciso também temer o diabo com relação a isso. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. E por crer nele, por crer na sua palavra, eu posso rebater quando chegar alguma coisa de informação na minha mente. O tempo agora, o clima agora mudou mesmo, esfriou. Acho que vai ficar resfriado. Não sei isso não, meu irmão. Quem vai ficar resfriado por quê? Não precisa. Não precisa. Lá no Brasil tem um estado brasileiro lá, que eu não vou citar o nome, e que dizem que o povo de lá é muito tranquilo. E aí eles gostam de dormir naquelas redes, sabe? E aí ele estava lá, a pessoa estava deitada lá naquela rede, e vinha uma cobra, uma serpente em direção a ele, e ele gritou assim: "Mainha!" Ixi, falei quem que está. "Mainha, tem aí remédio para picada de cobra?" "Tem não, meu filho, por que você foi picado?" "Não, é porque está vindo uma cobra ali e ela vai me picar." Ou seja, a leseira é tão grande, a pessoa já aceita de antemão a sugestão. A cobra nem estava vindo para picar ele já aceita aquilo como sendo verdade. Vai me picar e eu vou morrer. Sabe que às vezes só pelo clima mudar, só porque a temperatura mudou, a pessoa já começa a declarar que vai ficar enferma. Acho que eu vou gripar. Ó, nem estou respirando mais, nariz está entupido. Para de chamar a doença para cima de sua vida. Doença não pertence a você, queridos. A doença é do diabo, não é sua. A enfermidade é do diabo, não é sua. Ah, mas eu estou com sintomas. Querido, se está com sintomas, rejeita esses sintomas. Declara a palavra para os sintomas. O que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele tomou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Aleluia. Pastor, mas eu não sei falar isso de cor. Então vai lá e lê Isaías capítulo 53, versículo 4 em diante. Leia, declare, lendo, funciona do mesmo jeito. Sabendo de cor, fala de cor? Sim. Sabendo de cor ou lendo, funciona do mesmo jeito, porque Ele já fez isso por mim e por você. Amém. Jesus fez isso de uma vez por todas. Assim como Ele morreu para trazer salvação, Ele também morreu para te trazer saúde. Ele também morreu para te
prosperidade. Amém. Todas essas coisas te pertencem. Glória a Deus. E o que é contrário disso pertence ao diabo. Então manda para ele. Quando começar a bater na sua porta, você diga assim: ó, chegou atrasado, diabo. A saúde já chegou aqui em casa. Amém. Glória a Deus. Você chegou tarde. Porque a vida abundante de Deus já chegou aqui em casa. Glória a Deus. Nós apresentamos, querido, a nossa confissão de fé. Sim, Senhor. E é essa confissão de fé que nos torna irrepreensíveis. Aleluia. Diante das perguntas que a sociedade vai nos fazer, diante das informações que o diabo nos apresentar, a nossa confissão de fé vai declarar se nós somos irrepreensíveis ou não. Amém. Amém. E a maneira de nós nos tornarmos irrepreensíveis é confessando a palavra de Deus. Glória a Deus. É declarando essa palavra. A palavra diz: crie. Por isso falei. Agora, para eu crer, querido, eu preciso colocar essa palavra dentro da minha mente. Não tem outra forma. Se eu penso certo, eu vou crer certo. Se eu crer certo, eu vou confessar certo. Agora, o contrário também é verdadeiro. Se eu penso errado, eu vou crer errado. E se eu crer errado, eu vou confessar errado. Por isso que precisamos meditar na palavra. Romanos capítulo 12, versículo 2 fala sobre isso. Não vos conformeis com este século. Ou seja, não tome a forma deste século. Assim como aquela forma de bolo. Você coloca a massa de bolo na forma retangular, o bolo fica retangular. Você já viu algum bolo sair redondo dali? Não. Por quê? Ele toma a forma da forma que ele foi colocado. Se for uma forma redonda com um buraco no meio, vai sair redondo com um buraco no meio. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não vos conformeis com este século, não tome a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É assim, a minha mente transformada pela palavra, é que eu vou dar um bom testemunho da minha vida e daquilo que eu creio, para que eu me torne irrepreensível, para que ninguém tenha o direito de falar nada contra mim. Assim como o diabo não pôde pegar Jesus em nada, ele não vai pegar a minha vida e a sua também, porque nós daremos bom testemunho, nós confessaremos certo aquilo que nós temos crido. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 9, fala assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Essa palavrinha divina semente, querido, tem a ver com DNA. Ou seja, eu e você temos o DNA de Deus. Amém. Nós somos nascidos de novo, amados. Nós não nascemos de novo do nosso pai e da nossa mãe natural, não. Nós nascemos de novo em Deus. Então nós temos o DNA dele em nós. Aleluia. Amém, querido? Eu não preciso viver como eu vivia quando eu era nascido somente do meu pai e da minha mãe. Mas eu posso viver conforme agora o meu novo nascimento. Eu sou nascido de Deus. E se nasci de Deus, eu não preciso viver da prática do pecado. Glória a Deus. Amém? Amém. Jesus foi assim. Satanás tentou Jesus no corpo, na alma e no espírito. De todas as formas ele tentou Jesus, mas em nenhuma dessas formas ele saiu vencedor. Ele não conseguiu encontrar nada que pudesse falar de Jesus que ele era digno de repreensão. Ele era irrepreensível. A boa nova é que eu e você também somos irrepreensíveis. Nós temos como sermos irrepreensíveis em Deus. Amém? Amém. Só para a gente concluir, abre comigo em 1 Coríntios capítulo 2.
1 Coríntios capítulo 2, versículo 6. Primeiro Coríntios capítulo 2, versículo 6 diz assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, mistério que outrora estava oculto, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Querido, glória a Deus, porque o texto não para aí. O texto continua e diz assim: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amém? Amém. Satanás não sabia. Satanás, como poderoso deste mundo, poderoso deste século, ele não sabia quem Jesus era. Se ele soubesse, ele não teria crucificado Jesus. Porque ele sabia que na crucificação de Jesus estava a sua derrota. Mas era necessário que ele morresse. E ninguém tirou a vida dele. Ele mesmo se entregou. Por diversas vezes nós vemos na Bíblia Jesus passando por meio dos seus perseguidores que tentavam contra ele tirar-lhe a vida. E ele passava no meio. E as pessoas, como que cegas, não conseguiam perceber ele saindo. E ele escapava. Por quê? Porque não era chegada a hora. Na hora que chegou, a hora certa, ele se entregou. Na hora certa, ele na cruz, ele entregou o seu espírito, dizendo: está consumado. Está consumado. Por que ele disse isso, querido? Porque ele estava naquele momento entregando a sua vida. Ninguém poderia matá-lo. Ele mesmo entregaria a sua vida à morte. Pai, entrego a ti meu espírito. Suspirou e morreu. Morreu para quê? Para que eu e você não precisássemos morrer. Graças a Deus. Morreu para quê? Para que ele pudesse ir ao inferno. Para que eu e você não precisássemos ir ao inferno. Amém. Glória a Deus. Morreu para quê? Para que lá no inferno fosse estabelecida a justiça de Deus. Justiça é essa que eu e você somos agora herdeiros dela. Somos agora, temos essa justiça por direito. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E lá no inferno, para que eu e você não precisássemos ir, ele ressuscita. Ele ressuscita para que onde ele está agora, eu e você pudéssemos estar para sempre. Ele está sentado à direita do Pai. Ele está sentado à destra de Deus. E este é o seu lugar. Você é filho de Deus. Você é irmão de Jesus. Você está assentado num alto sublime trono junto com ele nas regiões celestes. Glória a Deus. Seu lugar não é um lugarzinho qualquer. Amém. O que Jesus conquistou para você não foi uma salvaçãozinha qualquer. Foi uma tão grande salvação. O escritor de Hebreus, no capítulo 2, fala sobre isso. Foi uma tão grande salvação
para que eu e você pudéssemos estar para sempre com Ele. Mas como se isso não bastasse, Ele não nos deixou aqui órfãos. Ele nos deixou aqui o Espírito Santo da promessa, o outro, o Consolador, outro da mesma espécie, outro igual a Ele. Ele deixou para habitar em nós, que agora eu e você temos a habitação do Espírito Santo, para que eu e você possamos ser guiados em toda a verdade, e não sejamos levados para um lado para o outro por enganos, mas sejamos levados pela verdade, a verdade da palavra. O diabo agora, ele pode sugerir, mas eu e você temos armas, eu e você temos mecanismos para podermos anular sofismas, para podermos anular tudo aquilo que vem da parte do diabo. Amém. Nós não precisamos ser mais derrotados, nós não somos mais coitadinhos, nós não somos mais filhos bastardos, não, nós somos filhos legítimos de um Deus verdadeiro, de um Pai de amor. Amém, amados? Vamos ficar de pé.